Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Giovana aqui do aulalivre.net e no último episódio, aliás, se você não viu, clica aqui, nós conversamos um pouco sobre as novas tecnologias do plástico, suas possibilidades de reuso e uma série de invenções científicas, digamos assim, que foram desenvolvidas ao longo do século XXI. Já no episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre o plástico verde e também sobre essa mudança geral de comportamento que vem com a descoberta dos prejuízos do plástico e que busca essa sustentabilidade no âmbito da indústria e também da sociedade. Dá uma olhada nessa explicação que a gente vai ver agora para aprender um pouco mais sobre o plástico verde e quais são seus prós e contras. Plástico verde é isso. Não, brincadeira. Falando sério, plástico verde é um termo que vem sendo adotado há alguns anos para referenciar bioplásticos. Os bioplásticos são materiais plásticos que têm sua matéria-prima proveniente de fontes renováveis, ou seja, um material plástico que não veio do petróleo ou do gás natural, por exemplo. Basicamente, os chamados plásticos verdes são feitos a partir de substâncias que vêm, por exemplo, de plantas, como é o caso do polietileno da cana-de-açúcar. Para se fazer o polietileno, que é abreviado pela sigla PE, é preciso do eteno, e esse eteno vem do etanol. Aqui você já deve ter sacado. O etanol pode ser fabricado a partir do petróleo ou a partir da cana-de-açúcar. O resultado da polimerização do eteno, da cana-de-açúcar, é um PE absolutamente idêntico ao obtido por meio do petróleo, o que significa que os dois caminhos levam à fabricação de um mesmo plástico. Só que um é de origem renovável e o outro de uma origem não renovável. A principal vantagem de um plástico verde é a captura de CO2. Imagine a fabricação do PE. O que vem do petróleo lança gás carbônico na atmosfera por meio da queima de gases no processo de obtenção do eteno. Já o outro, obtido por meio da cana, absorve gás carbônico, já que a cana-de-açúcar é uma planta que usa a fotossíntese durante o seu desenvolvimento, retirando o CO2 da atmosfera. E aqui entra um ponto importante. Eles são iguais. Então não confunda um biopolímero, que é um plástico de origem renovável, com um material biodegradável, que se decompõe pela ação de micro-organismos do ambiente onde foi descartado. Ser de origem renovável não significa ser biodegradável. Até existem materiais com as duas características, mas não é uma regra. Ou seja, ainda assim é preciso destinar o plástico verde corretamente à reciclagem, para que dê continuidade à economia circular, já que tanto o PE de origem fóssil quanto de origem verde são 100% recicláveis. Infelizmente, a imagem negativa do plástico se deve à desinformação. Isso porque quando se é pesquisado a ciência desse material e quando feita sua avaliação de ciclo de vida, que na ciência a gente chama de ACV, fica evidente que vários problemas não é culpa do material em si, na verdade a culpa é da sociedade. E os plásticos são e devem ser vistos como aliados do meio ambiente. Entender o ciclo de vida dos materiais que usamos, ter responsabilidade com nossos resíduos e sempre buscar sustentabilidade é um dever de todo mundo, independente se o material é um papel, um metal, um vidro ou um plástico. Então, galera, como a gente viu agora, entre várias outras informações, o plástico verde vem justamente com essa intenção de ser uma resposta sustentável aos prejuízos causados pelo plástico de origem não sustentável e não renovável, como é o caso do petróleo. Vem também na intenção de reduzir os danos causados tanto no processo de produção desse material como no descarte, coisa que a gente já viu bem por aqui. A origem desse plástico verde vem então de fontes renováveis, principalmente das de base vegetal e microbiológicas, que através de processos biológicos e químicos cria então um novo material num processo que não agride o meio ambiente. Agora, para aprofundar um pouco mais essa conversa, que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre a biodegradação dos bioplásticos? Fala aí, Prof. Jéssica. Existem alternativas no consumo do plástico que a gente utiliza, através do petróleo, porque, na verdade, é essa matéria-prima, o petróleo, que faz com que o plástico demore tanto para entrar em decomposição. No começo da produção de plástico, isso era visto como algo super positivo, porque o plástico iria durar muitos anos e as pessoas, teoricamente, não iriam precisar comprar novas embalagens e plásticos. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, principalmente se a gente for pensar nas garrafinhas de água. Muitas pessoas utilizam uma garrafinha por dia e já descartam. Então, isso é um problema, porque poderia ser reutilizado. Então, vamos falar sobre algumas alternativas. Existe o bioplásticos de polibutileno, que é conhecido como PBS.
ele vem competindo com essas demandas de utilização de plástico, faz parte de uma matéria renovável, biodegradável e reciclável. Biodegradável porque esse material ele vai se decompor muito mais rápido na natureza. Okay? E tolera altas temperaturas, que isso é muito importante. Muitas vezes a gente aquece algum alimento dentro de algum recipiente plástico, a gente coloca dentro do micro-ondas. Muitas vezes nós temos também até colheres de plástico para cozinhar. Então, essa tolerância de altas temperaturas é muito importante. E também apresenta uma grande flexibilidade esse plástico, que também é uma característica essencial para que a gente consiga utilizar no dia a dia, certo? A sua composição, ela vem através de resíduos lignocelulósica, que são substâncias que estão presentes nas plantas lenhosas, e essas estruturas, elas conferem a rigidez da planta, fazendo com que ela tenha a sua estrutura própria. Então, através disso, né, através de madeira, resíduos de colheita florestais, através do bagaço da cana-de-açúcar, que a gente já sabe que no Brasil a gente utiliza muito a cana-de-açúcar para a questão do biocombustível, ok? E o resíduo que fica é o bagaço. Então, por que a gente não utiliza já esse bagaço para fazer esse plástico? A gente conseguiria fazer isso sim. Então, nós teríamos essa alternativa de bioplásticos, tá? Além desse tipo de bioplástico, nós temos também um outro que é o bioplástico de poliácido lático, conhecido como PLA. As bactérias, elas fazem a produção de ácido lático através de um processo conhecido como fermentação de alguns vegetais. Por exemplo, milho, mandioca, beterraba. Então, é um processo natural que a bactéria já faz. Então, nós íamos nos aproveitar desse processo que já está acontecendo ali para a produção desse bioplástico. E a decomposição desse plástico levaria em média de 6 meses até 2 anos. Um tempo considerável, né? Se a gente for ver ali que o plástico feito da matéria-prima de petróleo pode levar até 400 anos, é uma diferença grande. Porém, o processo de fabricação é muito caro, porque tem que ter todo um controle das bactérias, um controle do processo de fermentação, então acaba sendo bem caro. Se você for ver assim, custo-benefício, não valeria tanto a pena. Existem outras alternativas mais baratas. Outro tipo de bioplástico é a partir de algas. As algas, elas estão presentes no meio aquático, elas são responsáveis pelo processo de quimiossíntese e também fotossíntese, então elas fazem todo aquele ciclo de oxigênio no ambiente aquático, né, o marinho, e os animais dependem dessas algas para sobreviver. Só que existe um processo que acontece de forma natural, que nós poderíamos aproveitar. Então, esse plástico, ele vai precisar dessas algas. Quando a gente tem um depósito muito grande de, por exemplo, resíduos orgânicos, resíduos de esgoto, seja de doméstico, do banheiro, enfim. Essas algas, elas vão se alimentar, digamos assim, elas vão usar essa matéria orgânica para se reproduzir. Então vai ter muita produção de alga. E a partir disso a gente vai ter um processo conhecido como eutrofização. Isso é muito prejudicial para a questão do tratamento de água potável para nós, assim, humanos e animais. Então, pensem comigo, nós poderíamos utilizar essas algas que estão se reproduzindo muito como matéria-prima para produzir esse tipo de bioplástico. Então, fazendo o aproveitamento desse processo, a gente vai ter um insumo de biomassa, certo, das algas, e é uma matéria-prima biodegradável, vai se degradar normalmente na natureza, não vai levar tanto tempo como o plástico fabricado através do petróleo, e a gente não vai ter a disputa por plantio e território. Por quê? Os outros bioplásticos nós vimos que dependem, por exemplo, da mandioca, do bagaço da cana, da beterraba. Para isso, eu vou precisar de um grande território para plantar tudo isso. Então, pensem assim em grande escala. Vou precisar fazer muitas plantações. Para isso, vou precisar desmatar
ou alterar o ecossistema de um ambiente ali para plantar a minha mandioca, digamos assim, tá? Isso também traz alguns problemas ambientais sérios. Eu vou estar lidando com uma alteração ali de um ambiente que estava, digamos assim, quase que em equilíbrio. Já na produção por algas, isso não vai acontecer, porque a alga ela está presente na água. Nós não vamos precisar desmatar uma região para fazer a plantação de algas. E aí nós podemos fazer a indução do processo de eutrofização e, a partir disso, reutilizar essas algas que estão ali se produzindo muito. Então, digamos assim, seria um processo mais viável, mais barato até, e nós utilizaríamos um recurso da natureza que já estaria acontecendo. Nós não teríamos que fazer algum desmatamento ou alguma extração muito prejudicial a todo aquele ecossistema marinho ou de água doce. Certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Agora que a gente aprendeu um pouco mais sobre plástico verde, sobre bioplásticos, a gente vai ver como que essa ideia, essa mudança sustentável, acaba gerando mudanças também na nossa sociedade. E como que o Estado brasileiro se posicionou para promover essa ideia, essa consciência sustentável na população. Como meio de minimizar os danos do mau uso e do consumo excessivo do plástico, surgem uma série de políticas públicas que vão visar, então, alternativas que possam corrigir essas questões. O principal movimento que aconteceu na nossa sociedade foi por meio da legislação. A primeira lei que a gente tem registro e que foi criada para diminuir os impactos do uso do plástico foi a restrição do uso de sacolinhas plásticas no estado de São Paulo, e essa lei foi sancionada em 2011. Ela prevê, então, que o uso das sacolinhas só seriam liberadas a partir da compra, no valor de 10 centavos. E aí está uma forma de conscientizar a população através do bolso. Uma lei bem similar foi aplicada na Alemanha em 2015, porém o valor da sacolinha era correspondente a R$ 1,25. Lá, em função dessa legislação e da aplicação desse valor sobre o consumo das sacolinhas, nós tivemos a redução pela metade do consumo desse produto. Já o Rio de Janeiro foi pioneiro no processo de proibir a utilização do uso de canudinhos plásticos nos estabelecimentos comerciais. Além disso, em 2021, logo em janeiro, foi aprovada pela Prefeitura de São Paulo uma resolução que proíbe a utilização de copos, talheres, pratos plásticos, qualquer outro utensílio festivo, decorativo ou que poderia ser substituído por outro material não plástico em estabelecimentos comerciais e ambientes públicos. Porém, apesar de existir essa legislação, persistem algumas irregularidades. A falta de aplicabilidade dessa legislação torna essas leis um tanto quanto falhas. E também por parte da sociedade civil, que não pega junto nessa proposta. Mas por quê? A resposta é muito simples. Apesar dessas leis realmente promoverem uma mudança simbólica e, enfim, ter o Estado ali dizendo que é prejudicial o consumo indiscriminado desses materiais, nós não temos, junto com essas leis, um movimento fundamental para a realização e para a conscientização da sociedade. Projetos de educação ambiental que façam com que as pessoas de fato consigam compreender e mudem a sua postura e tornem ela mais sustentável em relação ao consumo do plástico. Bom, a gente ainda vai ter outras oportunidades de aprofundar mais sobre esse assunto daqui para frente. Afinal, o nosso papo aqui está longe de acabar. Mas por hoje a gente fica por aqui, certo? Espero vocês no próximo episódio do Dossiê do Plástico. Até lá!